Bom dia, galerinha, tudo bem? Aqui que tá falando é o professor Rodrigo e eu quero informar vocês que eu criei um blog para que a gente possa estar passando algumas informações durante esse período que vocês estarão em casa de quarentena, né? Eu desde já peço a vocês que fiquem em casa, seus familiares também fiquem em casa, que a situação não é fácil, é uma situação delicada. E a partir de hoje eu vou estar postando alguns materiais que vão auxiliar vocês aí no decorrer desses dias que estarão em casa, para que quando retornar para a aula a gente continuar, né, da forma constante, positiva que tínhamos antes. Então, para começar para vocês, a gente vai fazer só uma retrospectiva do que a gente já viu na sala de aula acerca da Proclamação da República e depois a gente vai retomar com um assunto novo. A princípio, tem que ficar entendido qual o sistema de governo, né, que a gente tinha antes, que antes da Proclamação da República, que nesse caso era a monarquia, e que tínhamos Dom Pedro II como imperador, certo? Aí a gente tem que também relembrar quais foram as três principais categorias que contribuíram fortemente para que acontecesse futuramente aí a Proclamação da República. Então nós tínhamos, relembrando aí, né? Nós tínhamos os grandes fazendeiros, nós tínhamos os militares e nós tínhamos a Igreja Católica. Lembrando que a questão dos militares foi o quê? Logo após que eles retornaram da Guerra do Paraguai em 1870, eles esperavam receber uma condecoração, receber um aumento salarial, e isso não aconteceu por parte do imperador. Então, pelo contrário, o que aconteceu? Esse imperador, além de não ter beneficiado os militares em nada, ainda censurou os militares. Então, daí em diante, os militares já começaram a ficar, né, furioso com o governo, até que chegaram dois militares que conseguiram, mesmo contra a ordem de Dom Pedro II, conseguiram dar uma entrevista e falar algumas coisas que até então era oculta acerca da monarquia. Então isso foi perdurando até que eles também contribuíram para que houvesse a Proclamação da República. O segundo fator aí, a segunda camada, foi os grandes fazendeiros. Por quê? Com a abolição da escravatura, né? A assinatura pela princesa Isabel da Lei Áurea, aconteceu que os grandes fazendeiros perderam todos os seus escravos. Então, quando eles perderam os escravos, automaticamente não teriam mais mão de obra. E após ter essa a libertação dos escravos, Dom Pedro II não deu nenhuma garantia e não deu nenhum retorno financeiro a esses fazendeiros que até então apoiavam, né, a monarquia. E foi uma outra camada que começou também a querer a Proclamação da República. A terceira também foi a Igreja Católica. Sabemos que tanto Dom Pedro I, o pai, quanto Dom Pedro II faziam parte da maçonaria. E isso era um embate muito grande com a Igreja Católica, o qual a Igreja tinha algumas maneiras de orientar seus fiéis, tipo as bulas do Papa. As bulas do Papa vinham trazendo o quê? Informações para a Igreja, para os membros da Igreja Católica, orientando, né, o que eles deveriam fazer ou não perante aí essas ordens do imperador. Só que de contrapartida, o imperador, por controlar e por pertencer a uma denominação diferente, por querer controlar tudo, ele criou o quê? O beneplácito e o padroado. Um controlava essas bulas do Papa e só era lida na igreja aquilo que ele permitisse. Foi uma forma de controle. E a outra foi a indicação dos bispos da Igreja Católica, que era feita pelo imperador. Então foi uma maneira também dele controlar e retardar um pouquinho a Proclamação da República. Mesmo com todas as formas de controle, em 15 de novembro de 1889, enfim, a Proclamação da República aconteceu, né? Com à frente o Marechal, que era o cargo, o patamar mais alto na época do Exército. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, enfim, assume o poder como
primeiro presidente da República. Ele como primeiro presidente, tendo como vice Marechal Floriano Peixoto, que, embora fosse seu vice, ele era na época considerado oposição. Então a eleição era de uma forma indireta na época. Então teve uma votação específica para o presidente, que eleito foi Marechal Deodoro, indireta, que nem todo mundo votava, eram algumas pessoas da sociedade que votavam, e Marechal Floriano Peixoto como vice. Primeiro, seria um governo promissor porque era um governo que era esperado por todos. Era um governo que a República era almejada por muita gente, inclusive pelos militares que apoiavam até então. Só que, com o passar do tempo, esse apoio já foi se desfazendo. Os militares, a princípio, eles desejavam um governo pautado no positivismo, e foi isso que Marechal Deodoro da Fonseca tentou fazer. Mas, com algumas atitudes, ações que ele começou a tomar no seu governo, ele já começou a perder o apoio dessas pessoas. Então, o primeiro fato foi o quê? Rui Barbosa, que era ministro da Economia na época, junto com o Marechal Deodoro da Fonseca, sugeriu que alguns bancos privados imprimissem algumas cédulas de dinheiro e que começasse a distribuir dinheiro para algumas pessoas da sociedade que quisessem abrir alguma empresa. O que as pessoas fizeram? As pessoas começaram a pegar esse dinheiro e, ao invés de abrir empresas, eles gastavam dinheiro com outras coisas e criavam empresa fantasma. Lembrando, né? Vocês lembram que é a empresa fantasma, que eu já falei para vocês. Essas empresas eram criadas só no papel e não existia um prédio físico lá. Era só no papel. Por isso que era o nome de empresas fantasma. Então começou a criar e os especuladores começaram a vender ações dessas empresas. Só que chegou a determinado tempo que descobriram que a empresa era fantasma e as pessoas que investiram, infelizmente, tiveram aí seus investimentos não serviram para nada, investiram em uma coisa que não existia. Criou também a questão da primeira Constituição, né, da República, em 1891. Mesmo assim, o governo dele foi um governo, como ele tinha o vice de oposição, o Congresso Nacional começou a ser oposição a ele. E os militares da Marinha também começaram a ameaçar o seu governo, né? E ameaçou ou ele saía do governo, ou então bombardeariam o Rio de Janeiro. E foi isso que aconteceu. Com toda essa pressão, né, tanto do Congresso, quanto dos militares da Marinha, quanto de uma boa parte da população também, ele começou a temer. Antes disso, temendo o Congresso Nacional, que era a Câmara dos Deputados e o Senado, né, ele deu a ordem para fechar essa Câmara dos Deputados. E foi um dos ápices aí que contribuiu para a saída dele do governo. Ele se sentiu tão pressionado que ele não conseguiu permanecer no governo e saiu. Teve que sair o governo e o seu vice, que era a oposição a ele, que na época podia, né? A oposição era eleições indiretas, votação diferente. Então, seu vice era a oposição, com o Congresso Nacional também oposição a eles. O que aconteceu? O governo dele se desfez e Marechal Floriano Peixoto, seu vice, assumiu a presidência. Só que o governo de Marechal Marechal Floriano Peixoto foi um governo mais promissor. Primeiro, ele mudou a questão dos ministros. Antes era formado por militares, depois por ele não. Era mesclado. Existiam alguns militares, mas ele colocou diversos fazendeiros, cafeicultores paulistas, para ser ministro do seu governo. Então isso também fortaleceu o governo de Floriano Peixoto. Então nós sabemos que o governo Floriano Peixoto ele evoluiu,
fez diversas ações que até então o governo anterior não tinha feito, e o governo dele foi promissor, embora também sofreu ameaça dos militares da Marinha. Sofreu ameaça e também os militares da Marinha bombardearam o Rio de Janeiro. Só que, como ele tinha apoio dos fazendeiros, os fazendeiros também investiam pesado, comprando navios para guerrear com os militares da Marinha, e os militares do Exército na época, que estava apoiando também Marechal Floriano Peixoto, conseguiu vencer a guerra contra os militares da Marinha.